Cá estamos nós para o último programa desta semana, porque na semana voltamos. Programa 4 do Juca, é assim, sem mais nem menos. Viaje connosco na próxima hora e meia. Vamos ter gente surpreendente. Vai começar a conhecer o Henrique, o político. É um jovem de 17 anos que trata a política por turno. No Porto vive uma iraniana que vai estar connosco e num momento difícil para o Irão e para o mundo, vamos ter uma conversa com ela. E duas jovens empreendedoras que têm projetos diferentes, mas surpreendentes. Só para ter uma ideia, uma criou uma app para mapear buracos nas estradas do país e a outra criou um candeeiro que monitoriza os doentes com epilepsia. Claro, a Estela Machado vai trazer aqui a informação objetiva e hoje temos uma estreia. Vamos ter aqui connosco Margarida Pinto Correia, não vai estar connosco, mas vamos ter aqui um programa que vai à letra das canções. Como vê, duas razões para ficar desse lado na próxima hora e meia. Venha comigo. E é uma bela surpresa a começar este programa. Tenho aqui comigo o Henrique Magalhães dos Santos, não tem nada a ver comigo, também é Magalhães, mas Henrique, tudo bem? Como é que vais? Boa noite, obrigado por teres vindo. Tem 17 anos, decidiu que a política não pode ser um bicho papão para a sua geração. Tem um projeto que é, mesmo assim, Henrique, o político. Percorre o país, faz palestras em escolas para mostrar que a política pode ser clara e até divertida. É ele o meu primeiro convidado de hoje, que já está aqui ao meu lado. Tem ali uma fotografia com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, como podia deixar de ser. Muitos políticos. O Henrique já domina a política e faz palestras. Vamos só estou para ficar a ver algumas destas imagens que fazem deste jovem, que era mais jovem naquela fotografia, agora está assim mesmo, como vocês estão a ver nessa fotografia, e como vão ver, isto, uma fotografia com o Primeiro-Ministro, claro, um político tem que conhecer os outros políticos, e por isso o Henrique não desperdiça essa oportunidade, e aqui está ele a falar em palestras que é assíduo, para além, claro, de desenvolver a sua atividade académica e a sua atividade rica. Mais uma vez, já te cumprimentei, há bocado acho que não nos viram a cumprimentar. Olá, Júlio. Estás bom? Boa noite. Muito gosto, obrigado por teres vindo aqui. Muito obrigado eu pelo convite. Nada, Henrique, diz-me lá uma coisa. Primeiro, vamos começar pelo teu percurso. Tens 17 anos. Sim. E começaste onde? Eu, desde muito novo, estudei no Carrossel Mágico, no colégio onde também já tive a oportunidade de dar uma palestra. Depois fui para a Escola Infanta Dona Mafalda, também em Rio Tinto. Mudei para o Colégio Camões. E, entretanto, decidi fazer uma mudança também na minha vida académica, porque já tinha começado o programa do Henrique o Político e decidi estudar Comunicação, Marketing e Relações Públicas. Acho que tem tudo a ver com... Que é isso que estás a estudar agora? Exatamente. Sim. Ciência política não está no teu horizonte? Um dia, coisa logo que eu gosto, se vê. mas acho que... Então, e esta coisa do Henrique Político começa quando e a que propósito? Olha, Júlio, começa porque eu senti que os jovens da minha idade não tinham tanto afeto à política. Eu ainda no outro dia estava a ver os números e a maioria dos jovens, cerca de 90%, vota. Mas não estão inscritos em juventudes partidárias. Claro que isso não quer dizer nada. Claro. Mas nós podemos ver que a maioria da juventude vota, não é? Mas não tem a participação política. E então o Henrique o Político... Mas não tem porque não quer ou não tem porque não tem acesso? É uma boa pergunta. Eu acho que é um pouco dos dois. Porque se nós não tivermos acesso à informação, não conseguimos perceber se aquilo que estamos a ver é fidedigno. E isso é uma coisa que é um grande problema da minha geração, não é? Que é o saber se a informação é real ou não, certo? Certo, claro. Hoje em dia é fundamental. É muito difícil também com a inteligência artificial. Sim. Não é? Então, tu começaste quando? Com que idade? Tu sentiste isso quando? Senti isso já há algum tempo. Eu desde muito novo me interessei por política, mas decidi contactar várias televisões e rádios também, e houve uma que aceitou. E Qual foi a rádio? Podes dizer aqui à Foi vontade. o Novo Canal, do Douro Tâmega e Sousa, que aceitaram este projeto, deram-lhe o nome do Henrique o Político, e até ao final de 2025 fizemos o Henrique o Político. Já acabou? Não acabou. Eu estou agora a tentar, de uma maneira independente, recomeçar. Recomeçar, sim.
porque este projeto implica um monte de coisas, porque tem que se ir às escolas falar com os jovens. Já vais a muitas escolas do país? Ainda não me disseste com que idade é que começaste isso? Foi com 15 anos. 15 anos? 15 anos. Foi aí que decidiste que os jovens não tinham participação política? Eu já vi há algum tempo na minha escola, porque eu comecei a me interessar por política com 9 anos. Passava ali as fotografias de algumas coisas que aconteceram na minha vida, entretanto. Mas o Henrique Político nasce exatamente dessa urgência. Urgência, sim. Portanto, é um programa de rádio? Não, é um programa de televisão. De televisão, da 9-1, exatamente. Era no 9 e agora estamos a tentar porque era muito mais focado em redes sociais, porque onde é que os jovens estão? Pois é, nas redes. Nas redes claro. sociais, É por exatamente. lá que eles... E, portanto, era muito mais direcionado a isso. Depois, também, nas minhas redes sociais pessoais, tentava sempre trazer, não dar a minha opinião misturada com os factos, porque eu acho que a verdade deve ir sempre em primeiro e nós devemos sempre ter um pouco de literacia mediática também. E, portanto, nas literacia mediática é essa, Henrique? É redes ou vocês leem jornais? Eu leio jornais, mas eu acho que a minha juventude, a minha geração, vê as notícias através das redes sociais. Segue os órgãos de informação e vê por lá. Porque é muito mais fácil meter nas redes sociais, por exemplo, que os Estados Unidos invadiram o Irão do que estar à espera das 8 da noite para ver o telejornal. Claro. É mais fácil porque está no telemóvel. Não é? Certo, está ali à distância de um clique, não é? Sim. Então, começaste aos 15 com o programa. O programa comecei E o programa consistia em quê? Desmistificar política, basicamente vamos lá isso. ver isso. O que é que o programa tinha? Eu começava sempre no estúdio. Por exemplo, hoje vamos falar sobre fake news, que por acaso vai ser o primeiro episódio desta nova... Já vamos falar desse novo projeto. E depois eu falava das fake news e ia às escolas, geralmente era nas escolas, à porta das escolas, porque é onde se encontra mais jovem, perguntar o que é que eram fake news sem Fazias de repórter? Sim, e depois... basicamente. E depois ia para o estúdio e explicava o termo com alguns termos que nós usamos, o pessoal da minha idade usa, para também cativar os jovens. E era só fake news, mais temas que tenhas Mais falado? temas. Já falei sobre o Conselho Europeu, sobre as autarquias, o que é um Presidente de Câmara como Presidente de Junta, o que é a ONU, a NATO. Foram cerca de 20 episódios com o 9 canal em que desmistificamos sempre temas... E a partir daí começaste a ir às escolas também? Sim, porque eu senti que o programa não estava a chegar aonde eu queria. E então decidi que tínhamos que pensar em algo que também chegasse às escolas, porque aí acho que é infalível. Claro, não é? é infalível. E, portanto, indo às escolas, eu teria a oportunidade também de contactar melhor com a minha geração. E foi a partir daí. Comecei numa escola na Maia, que foram os primeiros que me receberam, a escola básica e secundária de Levante da Maia. Depois, acho que ainda no outro dia estava a fazer as contas, fui a cerca de 16 escolas até agora. Ainda tenho mais algumas marcadas. Vais falar às escolas a quê? Turmas ou à escola inteira? Há escolas jovens de que idades? Já falei com várias idades. Não, eu minto, nem foi a escola do Levante da Maia que me recebeu primeiro. Isto foi uma ideia que surgiu da diretora do Carrossel, da minha primeira escola, de eu vir falar porque viu o Henrique Político. Claro. E foi a partir daí que também surgiu, mas a primeira, com o projeto estruturado, foi o Levante da Maia. Eu, por exemplo, no Carrossel falei com miúdos muito pequeninos, de cerca de primeiro, segundo ano, terceiro, quarto, fiz para primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Certo. E depois criei uma que era a política é uma chatice, ponto de interrogação. E tentava que, durante aquela hora que estava com os jovens, as pessoas da minha idade, eu não posso dizer que são jovens, tentava que eles me respondessem a essa pergunta no final. Não é? Tentando desmistificar a diferença entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, o que é a Constituição, sempre depois também com jogos, porque eu acho que é a fazer que se aprende as coisas. Mas como é que arranjaste essas ferramentas todas? Primeiro, lês sobre política, está visto, não é? Leio muito, sim. Estou informado e tento sempre também... É o gosto pelo ensino. Eu acho que eu gosto de ensinar as coisas. Veste mais a ser professor político? Quem sabe? Eu gostava de ser professor, era uma coisa que eu gostava, assim, ainda por cima eu gosto de crianças, e também, lá está, o ensinar e a política são duas coisas que são... E por isso é que o Henrique Político nasceu, porque é o meu gosto pelo ensino e o gosto pela política. E isso também vem da família, portanto, está ali o teu avô, já assistir aqui a esta nossa conversa, mas vem do teu avô, teu pai, ou nasceu de ti?
Não sei, a minha família, eu costumo dizer que o meu avô é a minha enciclopédia, ele é que sabe tudo. Eu, se tiver alguma dúvida, ele é que me diz as coisas muito concretamente. Mas acho que é da família, claro. A cultura eu acho que nasce no. Tu há bocado disseste que os jovens não têm participação política, que também não se metem muitos nas organizações partidárias. Tu estás metido em organizações partidárias, não é? Eu tenho as minhas. Não precisas dizer. Eu tenho as minhas ideologias políticas. Deu para ver ali também na televisão que eu acho que o gosto pela política nasce de uma maneira muito caricata, porque eu com 9 anos decidi, eu sempre gostei de televisão, gostava de ver, como se chama, a caixinha mágica, não é? E acabei por ver a televisão, estava lá o Dr. Passos Coelho a apresentar o candidato à Câmara da Maia, que é a minha terra, nós somos os dois da zona do Porto, não é? Sim, senhor. À Câmara da Maia, e portanto eu depois também lhe fiz uma pergunta, porque havia um terreno perto de casa do meu avô que estava assim meio abandonado, podemos dizer assim, e eu acabei por lhe perguntar se podia fazer daquilo um parque infantil. Passado 2 semanas, mais ou menos, não estava um parque infantil, mas neste momento é um terreno em que dá para jogar futebol, dá para passear o cão, o gato, etc. E foi aí que também o gosto pela política nasceu, não é? E também aí surgiu a minha ligação com o Presidente da Câmara, da Maia, e pronto. E a partir daí, enfim, fizeste o teu percurso. Sempre gostei e tentei me informar sempre. E agora, temos um novo projeto. Acabou esse da 9-1 e agora? Agora o Henrique Político vai tentar voltar de uma maneira muito diferente, talvez, porque eu sempre vi o Henrique Político como alguém que é muito curioso, porque eu próprio sou. Sim. Eu acho que tem que ser um espelho daquilo que eu sou. E, portanto, Dava para ser jornalista. Jornalista também tem que ser uma pessoa curiosa. Eu acho que sim, não é? E o Henrique, eu sou muito curioso e gosto de saber. Então acho que o Henrique Político agora vai ter esta vertente de conhecer e de dar a conhecer também outros projetos, outras pessoas que são importantes na nossa sociedade e que tenham a ver com aquele tema. E qual é a perspectiva então? Agora, isso vai ser feito de que forma? Nas redes ainda e Sim, só? vai ser nas Sempre redes. nas redes. É onde... Já te deste conta de como é que se pode lidar com as redes e os jovens, o que é verdade, o que é mentira? Ainda há pouco... Tens essa noção? Também passas essa mensagem ou não? Eu tento passar sempre essa mensagem, porque hoje em dia qualquer pessoa cai em mentiras, podemos dizer assim, das redes sociais, não é? Eu tento sempre me informar por fontes fidedignas, voltamos outra vez a esse tema, que é o informar-me por jornais que são verídicos, e por isso é que existe o selo de verificação, por exemplo, no Instagram, que é para nós sabermos que aquela pessoa ou aquela entidade é real, existe mesmo, não é? E pronto, tento sempre ver por aí e tento também informar a minha geração desse problema, claro. E achas que a geração está receptiva a isso ou está hoje mais interessada noutras coisas? Eu costumo... Qual é a perspectiva? Qual é a percepção que tu tens da malta da tua idade? Nos últimos tempos, quando fui às escolas, dei sempre o exemplo de uma medida que o Governo fez, que foi dar 2 anos de graça de uma subscrição online num jornal, que na altura tínhamos até 31 de dezembro de 2025. E fiquei espantado como a maioria das pessoas não aderiu a essa iniciativa do Governo. É muito importante por isso mesmo, porque estamos a ler um jornal online, não é? E temos essa visão das coisas de uma fonte fidedigna. Fidedigna. E os jovens vão à procura disso hoje? Ou tens sentido que a tua mensagem tem passado nas tuas palestras? Eu sinto que Quando sais de uma escola com jovens muito novos, ficas com que ideia? Eu fico com a ideia que também são todos curiosos. Claro. É? As pessoas são curiosas, claro, todos nós gostamos de saber mais sobre as outras coisas. Sentes que ficam mais interessados pela política que aquilo que era uma coisa... Acho que sim, e já há muita gente interessada, até no final das palestras costumam alguns vir ter comigo e fazer perguntas, porque é normal, não é? E fico muito... E falas com políticos também? Também. Então? Também. De que forma? Eu tive um projeto antes, que foi o gosto pelo jornalismo também, era um podcast que eu fazia em casa, que era o Entrevistas Nunca Antes Vistas, que era um miúdo de 12 anos a entrevistar políticos. E já entrevistei Margarida Balseiro Lopes, a atual Ministra da Cultura, Sérgio Humberto, que é eurodeputado, vários candidatos a câmaras municipais, e pronto, tem surgido muito... Esse projeto passou depois para eu
explicar e agora vamos ter então esta fase nova. E vais ter um novo projeto, há bocado estavas-me ali a falar de um... Estava a falar, sim. Então. Eu envolvi-me também numa campanha autárquica e dei um apoio a nível de comunicação, por isso mesmo, por causa do curso que eu estou a tirar, e senti também a necessidade de criar uma empresa, juntamente com a minha mãe. E temos uma empresa de comunicação em que damos esse apoio. Mas aí já não é jovem só, é um espectro mais largo. Um espectro mais largo, sim, claro. Olha, e no meio disto tudo, com 17 anos e com essa experiência toda, onde é que ficam os afazeres de um jovem, primeiro, adolescente, sais à noite, não sais, andaste a brincar ao longo destes anos com os teus colegas ou não, ou dedicaste-te aos computadores, às notícias e alheaste um bocadinho daquela que é a vida de um jovem? Eu acho que eu sinto-me um jovem, na mesma, não é? Muita gente acha que não, mas eu sinto-me um jovem à mesma, porque nós quando podemos ser diferentes, mas ao mesmo tempo termos a nossa vida normal. Sair à noite, saio pouco, não sou muito pessoa de sair à noite, gosto mais de ler notícias à noite. E pronto, tento ter a vida de um jovem normal, com a minha idade, claro. E os teus colegas, o que é que acham disso? Os teus amigos mais próximos? Os meus amigos mais próximos gostam. É sempre giro ter um amigo que às vezes fazem não mete, perguntas ou... Perguntas fazem muitas. Têm sempre muita curiosidade. Ou dizem-te que andas a perder tempo? Não, acho que nunca nenhum amigo mais próximo me disse que eu andava a perder tempo, até porque acho que todos eles, quando tentam falar comigo, tentam sempre saber alguma coisa a mais daquilo que já sabem, não é? E eu também aprendo muito com eles. Mas uma das coisas que sabes é que os jovens, enfim, estão muito aliados da política, porque também estão muito desiludidos. Tu sentes que a nova geração é uma geração desiludida com os políticos, não é com a política, com os políticos? Eu acho que é exatamente isso. Não é com a política, mas é com os políticos precisamente por causa disso, porque já nascemos num mundo em que as próprias pessoas, não só a minha geração, mas as próprias pessoas estão desiludidas. Porque os casos, podemos dizer, os casos que acontecem não são normais. Não é? São coisas que a política é, acima de tudo, uma arte de servir. Não é? E quando eu sirvo outras pessoas, devia ficar contente só por servir, não é? E eu acho que a minha geração está tremendamente desiludida com a política, mas a política não tem de ser exatamente esse tabu que toda a gente acha que é, porque não é. Pois, estou impressionado com isso, sim, senhor. Temos aqui dela e o teu avô. Eu não sei se o teu avô disse que não queria falar, não queria entrar, mas eu acho que agora se vai juntar aqui um bocadinho a nós. Como é que se chama o teu avô? Diz-me lá. Já me apresentaste há bocado. É o Armando. O Armando, o Henrique o político e o Armando o avô. O avô. Exatamente. Armando, como é que olha para esta atividade do seu neto? Eu olho é um bocado diferente, não é? Em relação aos outros netos. Aos outros jovens. E não só aos netos, aos outros jovens. Não se vê muito. Porque começou aos 9 anos, que ele começou a gostar de política. Não sei, ele já contou como é que foi, não é? Aliás, eu até tenho uma história logo aos 9 anos. Então. Que é, ele, quando começou com 9 anos, era eu que tinha que ir acompanhá-lo. Exatamente. E foi quando andava lá nas autárquicas, ele ia a todas. Ia logo para a primeira fila e sempre ao lado do presidente. Claro. O presidente mudava de sítio, ia a uma freguesia, depois ia a outra, e eu ia sempre. Mas eu não levava bandeira, não levava cascola, não levava nada. Até que um senhor, daqueles de 2 metros e largo, começou a olhar assim de lado para mim. Eu via que alguém estava a olhar para mim. Passámos ao outro lado, porque eu não levava bandeira, não levava nada. E o senhor chega à minha beira, atravessou a estrada, eu estava do outro lado, a tomar conta dele, a ver como é que ela... Eu disse, o senhor deseja alguma coisa? E eu disse, não, eu só ando ali a tomar conta do meu neto, do Henrique. O Henrique, deixe estar. Já é uma ele era o segurança da equipa. Era o segurança e já era do Henrique. O que é que andava ali a fazer o indivíduo? Claro. Não levava bandeira, não levava nada. Para todos os efeitos era um espião. Que estava a espiar o seu todos. Estava a espiar. E, portanto, desde aí, desde os 9 anos que eu o acompanho, não é? Portanto, eu conheço a Maia toda, todos os
sim, São Fins, bem, São Pedro Fins, sim. Correm aquela zona toda. E eu disse que o senhor era a enciclopédia dele, ele pede muitos É, conselhos. quando uma pessoa também já tem 77 anos, portanto já vamos ter uma. Junta aqui a experiência. A vida vai-nos dando Junto à experiência aqui a à juventude experiência do e quando ele me pede conselhos, dou-lhes aquilo que conheço. Nem que posso. Também nós temos uma atividade que gostamos muito de fazer, que é, eu acho que o Júlio também gosta, que é ver o Porto. Que é ver o Futebol Clube do Porto. Não é? Acho que é uma atividade que nós fazemos os dois. Também é, sim, e fazemos muito bem. Está a ver o seu neto professor, presidente da Câmara ou político? Ou ministro? Eu acho que ele vai ser político, não é? Sempre gostou. Pois. Mas depende, um dos conselhos que eu lhe dou é este. É preciso ter uma base antes de começar um político. Claro. Às vezes vai num caminho, aquilo corre mal e vem por ali abaixo. Pois. Se ele não tiver uma base, não é? Deve ser Portanto, uma ele outra primeiro tem que atividade. tirar um curso que ele goste, e que é a base, e depois a política. E se conseguir conciliar as duas coisas, muito bem. Se não, tem a base sempre, não é? Sem dúvida. Porque a política, tanto de cima como está na baixo. Estás preparado para um dia te desiludires e seguires outro caminho? Claro, nós nunca podemos virar a cara aos problemas, não é? As coisas vão acontecendo, a vida segue e eu acho que nós temos sempre que... Eu acho que, lá está, nós voltamos sempre à base, que é a família. E claro que estão sempre prontos para nos acolher, a minha está sempre. Quando tu dizes, já disseste aqui que tens a tua ideologia política, mas quando falas para os jovens... Partidariamente, sempre. Porque eu acho Não é propriamente para doutriná-los naquilo que é a tua ideologia, não? Eu tenho a minha ideologia, mas tento sempre abrir, não abrir literalmente a cabeça, mas abrir horizontes aos jovens, porque eu acho que deve ser assim, cada um deve ter a sua oportunidade de escolher a ideologia ou as ideias que quer. Armando, tu costumas assistir aqui às palestras do Henrique? Sim, também. É? Tu geralmente Também. costumas-me levar? Levo e depois vejo, não é? E estou lá a assistir, não é? E depois é crítico dele ou nem por isso? Às vezes. É? Sou. Então, Às vezes. a propósito de opiniões que ele emite, É a maneira, às vezes, como ele aborda os temas. Portanto, normalmente discutimos o que é que deve falar, o que é que deve dizer. Portanto, eu sou um mentor, mais ou menos. quando falas de jogos, que tipo de jogos é que levas, que ferramentas é que levas para uma palestra dessas? Eu peço sempre aos professores para trazerem uma bola de ténis. Ah, sim. Em que eu tento, por exemplo, a política é uma chatice, em que eu passo a bola aos jovens e eles têm de me dizer o que é que mudavam na escola, no concelho onde vivem e no país. E tenho tido imensas respostas muito engraçadas, a começar desde a cantina, por exemplo, na escola, à saúde, que se preocupam com a saúde, com a educação, e pronto, tem sido... E essas respostas desses jovens todos que tu tens, depois o que é que fazes com elas? Ficam só nas redes? Não, Ou fazes chegar, por exemplo? Eu costumo Já apontar, já nas escolas na Maia faço chegar porque é muito mais fácil. Sim. Mas nas outras escolas tento apontar sempre e fazer chegar ao decisor político com um e-mail, sim. Armando, o seu neto não tem perdido, apesar de tudo, a juventude, não é? A vivência da juventude dele. Sim. Ele jogou handball, eu joguei handball também. Eu ganhei o gosto do handball com Jogou ele. basquete, não foi o Júlio? Eu joguei basquete, sim. Eu joguei. No Estrela Vigorosa, era o Vigorosa. O Vigorosa ali perto. Fui jogador de handball e depois meti-lhe o gosto pelo handball. Ele ainda chegou a jogar na Maia, mas depois deixou e engordou um bocadinho, que ele era bem magrinho. Mas pronto. Tornou-se político. Tornou-se político, exatamente. E portanto, ele é um jovem normal, não é? Já teve a sua namorada, não sei se tem. Pois. Já se pode teve. falar aqui, se calhar, não é? Não sei se tem, se não tem, mas portanto, é um jovem normal. Sem problema, tem esta coisa da política. Pronto, e muito bem, por isso é que também estás aqui, porque isso de facto é uma atividade surpreendente para um jovem como tu, que começou tão cedo, com 17 anos, também já é a altura dos jovens também começarem a ter esse tipo de atividade, claro. Mas tu começaste cedo e, enfim, com essa surpresa de teres tido nas redes algum impacto. E na televisão e depois estas palestras que vais dando pelas escolas.
Henrique, o político. Muito foi um obrigado. gosto. Um dia já estou a ver que aqui a uns anos vai estar aqui como ministro, já estou a ver. Deixa estar sentado, não, Armando. Muito obrigado e obrigado. E espero eu que estejas e boa sorte para o futuro. Deixa estar sentado, que vou só agora aqui mudar de tema e vamos para um tema também que, enfim, não é curioso, bem pelo contrário. Vamos falar da crise que está instalada no mundo e, sobretudo, no Médio Oriente e no Irão. E vamos agora ter uma convidada também de alguma forma surpreendente. Ela saiu do Irão há 17 anos para estudar música na Holanda, hoje Países Baixos, mas já fez de Portugal a sua casa. Vive no Porto, quero dar as boas-vindas à Aida, é uma iraniana naturalizada portuguesa que se junta agora a nós via o WhatsApp e a quem eu agradeço a disponibilidade para estar aqui. Aida, muito boa noite, mais uma vez, obrigado por estar connosco. Aida, antes do mais, perguntar-lhe se hoje sente-se mais portuguesa ou mais iraniana, ou se é iraniana e se sente já em casa, em Portugal. Boa noite, obrigada por esta oportunidade. Sentimos os dois, às vezes sou muito iraniana e às vezes acontecem situações que sou portuguesa. Mas, claro, a cultura iraniana e persa, a situação que eles passam, que entendo bem. Como é que está a viver este momento? Aida, está cá, diga-me só, está cá com a família? Vive em Portugal com a família? Construí a família aqui, construí a minha casa aqui, mas não tenho a família cá. Tem a família cá? E no Irão ainda tem família? Tenho tios e primos, tenho os amigos. Tem amigos, não é? E tem os pais nos Estados Unidos que também saíram do Irão, como a Aida saiu do Irão também. Sim. Na altura, sim. por motivos profissionais? Meus pais não, eles ficaram cansados e fartos da situação do Irão. Foi a altura da Ahmadinejad e eles não aguentaram mais. E a Aida ainda nessa altura, ainda jovem, sentiu também isso? Eu quando saí era muito jovem e quando saí tinha com perspectiva que eu vou estudar e depois vou voltar ao Irão e faço meu percurso, vou fazer minha escola de música e sim, tinha outros sonhos. E agora, depois saiu, vai para os Países Baixos e quando é que vem para Portugal? 2008. Há 17 2008. anos. Vai para o aeroporto? Início foi Braga, depois Porto. Começou em Braga e ficou no Porto, é assim? Aida, vai acompanhando seguramente a situação que se vive atualmente. Como é que tem acompanhado todos estes acontecimentos e, enfim, estas semanas difíceis que os iranianos estão a viver e o mundo está a viver? Sim, claro, todos os dias, nós neste momento, iranianos, não temos basicamente vida. À noite dormimos, antes de dormir, a ver notícias da manhã, ou às vezes acordamos meio da noite, acordamos só para ver alguma coisa aconteceu ou não, depois da manhã logo. É uma situação pesada. E como é que acompanha isto? Com esperança ou com preocupação? As duas, por acaso, porque é uma situação muito complicada, não é preto e nem branco. Obviamente, com tudo que aconteceu no Irão, especialmente em janeiro, com tantas, assim, milhares de pessoas que foram à rua e o governo, o regime matou pessoas com armas, pessoas sem nada, com mãos vazias. E assim mostrou-nos e nós entendemos que nós não conseguimos mudar este regime, assim que o regime agora com esta guerra que está a passar está a mostrar que está muito forte e está a mostrar que nós não conseguimos mudar o regime. Por isso, ao lado tenho esperança e outro lado, claro que tenho medo de preocupações com muitas coisas. Se a guerra acaba e o regime não cai. Muitas coisas. Se a guerra acabar e o regime se mantiver, acha que se pode agravar a situação para os iranianos que vivem no Irão?
Sim, claro, obviamente. Elas, antes de tudo isso, mataram pessoas na rua, facilmente e agora vai piorar tudo. Elas bloquearam a internet e o que é como diz, um instrumento que ela está a usar contra o povo. Iranianos não têm contacto, não têm comunicações com a família, é muito difícil falar. Não há internet, é difícil fazer chamadas. Sim. Mas ainda assim vai conseguindo falar com alguns amigos que lá estão? Eu não consegui, por acaso, não, dou o contacto do meu tio a uma amiga. Depois, quando ela teve contacto com a família dela, passou o contacto e elas, depois, quando falaram com o meu tio disse que toda a gente está bem. Assim que eu sei, o tio está bem. Depois, um amigo também descobri contacto do primo dela na Alemanha. Assim perguntei e ela disse que estão bem e o resto não tenho contacto. Aida, imaginando que o regime muda mesmo, que há uma consequência desta guerra de mudança de regime, tem de alguma maneira algum receio que o Irão, um país tão grande com tanta gente, se possa desagregar a seguir, ou não acha que é um país preparado para uma eventual democracia? Claro que temos muitas coisas para resolver, mas mesmo assim existe uma oposição forte que é Reza Pahlavi que está a sugerir um governo de transição e tem um plano e por acaso últimos dias tivemos boas notícias que ela está a juntar outras pessoas de outros grupos como Shirina Ebadi que ela ganhou Prêmio Nobel de Paz, juntou ela com a equipa dela e assim dá alguma segurança que quando o regime cai, elas podem segurar a situação até para nós conseguir ter partidos ou referendo ou o que tem Mesmo com as diversas etnias que existem no Irão, isso pode ser possível? Assim, eu não posso dizer o que não sei, nunca sabemos, mas espero que sim. Iranianos têm muito orgulho, nós temos orgulho do nosso país, da nossa cultura, por isso imagino que vamos fazer tudo para fazer melhor ao país. Sim, este é o nosso perspectiva. E sobretudo, Aida, das mulheres, é algo que a desilude muito no seu país, a forma como as mulheres vivem e sobrevivem? É mesmo o regime, a lei do país é contra mulheres. Na sociedade, não, mulheres não vivem assim. Na sociedade, há igualdade entre famílias e entre pessoas, mas o regime com a lei que elas exigiram é sempre contra mulheres, e assim que fica a vida para mulheres mais difícil do que os homens. Sem dúvida. Aida, ainda assim pergunto-lhe, tem o sonho de voltar ao Irão ou isso já é, enfim, é longínquo para si? Tem a vida estabelecida cá e já não volta? É assim, tenho vida estabelecida aqui, mas tenho sonho, por acaso, pelo menos voltar várias vezes por ano e fazer o sonho que tinha 24 anos atrás. Ainda tenho este sonho para voltar e construir muitas coisas para estar e por acaso estamos em contato com meus amigos do Irão e fora, nós somos muito unidos. Por exemplo, eu sou pianista, temos um festival de piano que está feito com pianistas iranianos fora do Irão e cada ano fazemos um concurso e eles mandam vídeos e assim ajudamos, damos aula de piano gratuito, por isso já existe esta ligação com o povo dentro do Irão. Por isso eu imagino que muitos de nós voltamos ou se não fazemos o nosso melhor para melhorar as coisas. Tinha o sonho de um dia ter uma escola de música no Irão? Ou em Teherão, sim. neste caso? Teherão, É de Teherão sim. mesmo, não é, Aida? Sou de Teherão, sim. Sonho era uma escola de arte, todos com diferentes departamentos, mas eu fazia parte da música.
Aida, só para fechar, ainda assim vive no Porto e sente-se bem em Portugal. Há muitos iranianos em Portugal? Neste momento há muitos e cada vez está mais, há muitos estudantes na universidades, estudantes de doutoramento, mas por acaso com este regime nos sentimos completamente seguros cá também. Como desde que a embaixada iraniana deste regime existe em Lisboa, nenhum iraniano, nós queremos ser voz de iranianos do Irão, mas eu sei que muitas pessoas têm medo de falar. Olha, e por isso mesmo lhe agradeço por ter vindo aqui hoje ao nosso programa. Aida, muitas felicidades, obrigado, e espero conversar mais vezes consigo e já com essa esperança concretizada. Muito boa noite, obrigado e até uma próxima. Obrigada, boa noite. Aida, uma iraniana que vive em Portugal e no Porto. Como lhe disse, hoje estreamos aqui uma nova rúbrica neste programa. Vamos dando conta daquilo que também são alguns dos programas que fazem este novo canal, o Conta Lá. E hoje vamos fazer uma incursão na letra. É a Margarida Pinto Correia que traz algo também de alguma forma surpreendente. Em vez de irmos às canções, vamos à história da letra. E, neste caso, veja o resultado. E a verdade é que este tema eu não consigo. Vai-te a vários sítios por aqui fora, não é? Vai até Mas porque... tu consegues trautear, por exemplo, agora conseguirias trautear ou referir alguma parte da letra ou estás mesmo aí tipo vamos só ouvi-lo gravado, por favor? Só de lembrar o tempo chora devagar, sem pressa de avançar, saudade em teu lugar. Só de lembrar. A primeira vez que fui a uma casa de fado com a minha mãe, depois de vir desse ambiente onde nós tínhamos muito poucas condições, os palcos mal cobertos, Sim, eram uns estrados, umas ligações de eletricidade muito mal traseiras feitas. de caminhonetes. Exatamente. Eu cantei em cima de carroças de tratores. Isso, claro, portanto, claro. E de repente chega a um sítio onde há uma música que há um respeito gigante. Os músicos entram, a luz baixa, as pessoas calam-se, a fadista vem com um chile, o som acústico da guitarra Há um lado portuguesa. cénico no fado, não é? Que nos leva lá para dentro. Todo esse misticismo foi uma das coisas que me fez apaixonar, Fez pela apaixonar música. por aquela música que tu desrespeitavas absolutamente. Não era de respeitar, para já não conhecia. Desrespeitavas, e depois mas... era difícil gostar. Sim. Era difícil gostar. Quando Não tinha nós pontos vamos de a perceber... referências. Então, em que momento é que a tua mãe te começa a levar a casas de fado? Ou porquê? Porque resolveu mudar isso em ti? Não, porque nós vivíamos com o meu pai lá em cima no norte, em Arcos de Valdevez. E entretanto a minha mãe separou-se do meu pai e naquela altura as separações não eram tão como hoje, não é? Normalmente, nessa altura as separações era a mulher fugia ou o homem fugia. Normalmente era a mulher mais vezes que fugia, não é? A mulher fugia e pronto. E a minha mãe deixou-me uma carta a explicar. A minha mãe já tinha feito algumas tentativas para se tentar separar, mas não tinha conseguido. Acabava sempre por voltar. Até que uma altura a minha mãe disse: não dá, nós vamos, eu vou pôr aqui um ponto final nesta relação. Daqui a 2 meses eu venho-te buscar. Porque a minha mãe não tinha trabalho, não tinha nada. Portanto, eu vou estruturar-me noutro sítio qualquer. Daqui a 2 meses eu venho-te buscar. Tu tinhas que idade nesta altura? 14 mais ou menos. Sim. Uma idade tramada, desafiante. Sim. E então fiquei algum tempo ainda com o meu pai, uns meses com o meu pai, até a minha mãe conseguir arranjar um trabalho, mesmo que extra na altura. Já era uma pessoa que vinha, ela já tinha trabalhado 15 anos na Suíça, sabia falar alemão, francês, italiano. Ajuda muito. Sim, mas quando veio para Lisboa teve que fazer como extra, fazer quartos no hotel X, no hotel Y, trabalhar. Até que chegasse Safar, a uma altura. não é? Exatamente. Safar. Foi governante-geral de um dos melhores hotéis de Lisboa, portanto conseguiu num curto espaço de tempo fazer um trabalho profissional gigante, até porque ela já tinha isso quando era mais nova na Suíça. Ela também fez um percurso incrível. Portanto,
uma das coisas que me fez realmente olhar para esta música de uma forma diferente, não só a música em si, mas tudo o que se passava à volta dela também. Sim. Pronto, portanto, tu vens. A pergunta era como é que a tua mãe te começa a levar às casas de fado, lá porque tu está. vens para Lisboa. Nessa altura, eu quando cheguei a Lisboa, e a minha mãe já me inscrevia em concursos, portanto, o meu primeiro concurso foi o Big Show Sick. Na altura Com o João Baião? Exatamente, e era cidades contra cidades, e eu, como vivia lá no norte, a minha mãe percebeu que havia inscrições abertas para revelações infantis poderem ir à televisão representar Braga. Portanto, passaste a no ser de Big Braga Show num Sick. instantinho. Era perto, era relativamente perto. Arcos de Valdevez de Braga Sim, fica não é 20 e longe. poucos minutos, Apesar 30 de minutos, tudo. não é? Sim, e nessa altura, para mim foi, digamos que um início dentro deste meio, porque eu percebi um bocadinho o que era a televisão. E daí, de todos estes, sei lá, estes capítulos que a tua mãe foi abrindo na tua vida, até ao teu. Foi uma encomenda que tu fizeste à Marisa Liz ou foi ela que te propôs fazer esta? Ou não, nem uma coisa nem outra? Não, nem uma coisa nem outra. Antes de mais, nasce, infelizmente, do Nasce na dor, desaparecimento sim. da minha mãe, não é? Tua mãe morreu antes de fazer 60 anos. Sim, tinha 59. Uma mulher super saudável, tinha uma série de preocupações a esse nível, alimentava-se muitíssimo bem, não tinha vícios, pronto, sempre teve muitos cuidados, aquela coisa do perceber coisas naturais para tomar todos os dias, para fortalecer isto e para. A verdade é essa, pronto. Quando a minha mãe faleceu, eu não tinha. Eu estava a começar a preparar um disco como sempre preparei todos os meus discos. Alguns compositores que eu chamo, alguns letristas que eu chamo, algumas ideias musicais que eu tenho que partilho com o produtor. Pronto, e assim se começa a construir um disco. A verdade é que quando a minha mãe morreu, para mim não fazia sentido nenhum não fazer um disco dedicado a ela, porque se nós estamos agora aqui a conversar, a ela o devo, não é? Portanto, e quando isto aconteceu, eu sempre aproximei muitas as pessoas que sempre tiveram ao meu lado, eu sempre aproximei muitas pessoas da minha mãe. Ou seja, todos Portanto, os a Marisa meus amigos. conhecia. Sim, todos os meus amigos, ou pessoas que eu aproximei de mim e da minha vida, partilharam algum momento com a minha mãe. Todos tiveram um bocadinho de Judite para eles. Certo, ou porque a minha mãe queria fazer uns panados com arroz de feijão e convida lá a Marisa e tal, ou convida. Portanto, houve sempre uma proximidade com todas as pessoas que se aproximavam de mim. A minha mãe também estava sempre presente e naturalmente a minha mãe era uma mulher apaixonante e naturalmente as pessoas adoravam a minha mãe naturalmente. E quando a minha mãe desapareceu e quando eu resolvi virar o azimuth do disco que eu ia fazer e esqueçam, não faz sentido, eu quero dedicar isto à minha mãe, tinha algumas coisas que para mim já fazia sentido que o disco fosse composto. Para já era, eu vou gravar todos os temas tradicionais que a minha mãe sempre adorou e vou pedir para me fazerem letras para esses temas. Os temas tradicionais que ela mais gostava. Depois claro que eu quero dedicar uma música inteiramente a ela. E antes de eu começar a pensar no que é que ia fazer, se ia chamar alguém para compor, de repente tenho dois grandes amigos meus, que é o Tiago Machado e a Marisa Liz, que depois do funeral da minha mãe saíram os dois de lá e disseram, não, eu preciso de fazer uma letra para a Judite. E o Tiago, e eu quero fazer uma música para a Judite. E de repente aparece este tema. Que tu, curiosamente, tocaste muito pouco. Sim. É porque não consegues, comoves-te É um demasiado bocadinho, ou é é um porque não bocadinho. queres... Não, que é ele um se torne bocadinho. banal? Eu acho que isso vai mudar. Eu acho que nós acabamos por acimentar alguns temas. Eu costumo dizer isto: antes de começarmos a aprender o tema, a letra é o mais importante de tudo. Que é para saber como explicarmos aquilo. Por isso estamos aqui. A partir de uma certa altura, acho que passa a ser quase automatizado. Só que
depende da profundidade dos temas, não é? E a verdade é que este tema eu não consigo. Vai-te a vários sítios por aqui fora, não é? Vai até Mas porque... tu consegues trautear, por exemplo, agora conseguirias trautear ou referir alguma parte da letra ou estás mesmo aí tipo, vamos só ouvi-lo gravado, por favor? Eu prefiro para já. Ok. Eu prefiro para já. Eu acho que isso é, lá está, é como te Vais estava a dizer. trabalhá-lo para o apresentar ao vivo. Eu acho que isso, eu filo uma vez e quase consegui, ou seja, mesmo na parte final é que já não. Escangalhaste. Mas, sim. Mas isso também é bonito, porque é transparência na tua entrega. Eu não é? sei. E eu acho que isso é uma das coisas mais belas que há, é o artista poder fazer alguma coisa que as pessoas percebam naturalmente que está a acontecer ali. Claro. Mas estou a falar da minha mãe e consigo e nunca consigo. Eu ponho as coisas sempre num patamar diferente. Eu sou naturalmente criado numa família religiosa, não sou um praticante. Mas há pessoas que eu durante a vida canonizei. Eu. É um trabalho meu. Sim. É uma coisa que... Qualquer coisa que eu faça a nível profissional que eu precise de pedir a alguém para que corra bem e espero que... ou quando chego a casa e preciso de agradecer porque realmente foi muito bom. Não há Nossa Senhora de Fátima, não há Jesus, não há a minha avó e a minha mãe. Eu não tenho nenhum altar, mas tenho 2 fotografias que normalmente, mais que não seja aquela coisa do chegar a casa, estar a tirar os sapatos, olhar e... É o teu filtro por um. É um bocadinho. Que bom. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Que grande partilha. Sei que nunca te esquecerei. Teu olhar doce e sem jeito. Vou guardar as 7 chaves no meu peito. Eu sei, visão rara do amor de alguém. És o sol que aquece a minha dor. Ao teu lado vou para sempre ser melhor. Meu som de embalar, só de lembrar. Tu sempre foste o meu melhor. Tu sempre deste o teu melhor. Inventaste o amor que mora ao pé de mim. Tu sempre foste o meu melhor. Sim. Bela ideia esta da Margarida Pinto Correia. Mais do que as canções, a história das canções está disponível na grelha do Conta Lá e vai estar também sempre aqui neste programa. Um breve intervalo, 1 minuto, voltamos já com a informação objetiva. Este programa e agora vamos à informação objetiva, um espaço imprescindível já aqui a esta hora. Estela Machado, boa noite. Hoje o foco da informação, estamos onde? Estamos no PTRR porque terminou o período da auscultação, mas está ainda em vigor até segunda-feira a consulta pública para os cidadãos que quiserem participar nela. Sabemos que é um período importante também de resiliência rumo ao futuro para as áreas devastadas pelas tempestades. E muito importante para o território, com toda a certeza, não é, Estela? Chega agora esta informação objetiva com Estela Machado. Boa noite, bem-vindo. A informação objetiva hoje com olhos postos nas declarações do Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que quer ver as autarquias envolvidas na aplicação do Programa de Transformação, Recuperação e Resiliência. Querem participar na definição dos projetos prioritários para os territórios. Estas declarações coincidem com o dia em que termina a auscultação nacional do programa do chamado PTRR, que põe fim ao processo de consulta institucional alargado. Este processo inclui reuniões com partidos, órgãos de soberania, governos regionais, autarquias, parceiros sociais, académicos e empresários. A sociedade civil tem agora até dia 23 de março, próxima segunda-feira, para participar na consulta pública
pública. Cidadãos, empresas e organizações podem ajudar a definir as prioridades deste plano que o Governo criou para responder à catástrofe climática de janeiro e fevereiro. Ora, o Conta Lá ouviu Paulo Fernandes e falou sobre a linha que o Governo criou de apoio às empresas. Chama-se IFIC, o coordenador da estrutura de missão para a reconstrução da região centro, explicou-nos como é que podem ser utilizados estes 150 milhões de euros que estão agora também disponíveis. O programa tem já a dimensão também da transformação, ou seja, é um programa que sim, apoia também diretamente aquilo que é a recuperação, mas é uma recuperação que já não é só pôr, digamos, os painéis que estavam e que foram novamente postos no telhado. Não é só a máquina que existia, que já estava, se calhar, até amortizada. Estamos a falar, faz um upgrade, torna as empresas não só mais resilientes, assunto que obviamente é sempre importante, mas também mais competitivas. 9 associações de empresários defendem que a captação de investimento é absolutamente necessária, sobretudo investimento estrangeiro para a região de Leiria. Dizem que esse trabalho é preciso ser feito para revitalizar o tecido empresarial depois dos danos causados pela tempestade Cristine. A exigência foi deixada numa conferência de imprensa e foi dirigida à Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, a AICEP, que está na alçada do Governo. Está nesta objetiva André Sousa, presidente da Câmara Municipal da Batalha, é também membro do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Boa noite, bem-vindo, André Sousa, ao Conta Lá. Estamos aqui para tentar perceber esta auscultação e este período que agora termina e que já tem feito perceber muito aquilo que está a acontecer, sobretudo ao nível local. Eu queria começar pelas suas funções enquanto autarca da Batalha. Quais têm sido as maiores dificuldades, sobretudo no que diz respeito a uma parte deste programa, que são as candidaturas? Boa noite e obrigado pelo convite, enquanto Presidente da Câmara da Batalha e também como representante da Associação Nacional de Municípios. Percebam que os municípios estão sempre para a solução e não para o problema. Independentemente das medidas anunciadas pelo Governo, nós estamos num estilo de cooperação para conseguir analisar mais rapidamente as candidaturas e conseguir que as famílias, neste caso das famílias afetadas, com danos, consigam receber o apoio mais rapidamente possível. O que aconteceu? Houve uma região muito afetada, em particular a região de Leiria, onde o Conselho da Batalha faz parte, e que o volume de candidaturas foi muito superior, tendo em conta o panorama nacional. A região de Leiria concentra mais de 50% das candidaturas e os municípios têm recursos escassos. Temos poucos técnicos para analisar nos terrenos, para analisar as candidaturas no terreno e analisar as candidaturas. E o suporte que foi dado pelo Estado foi insuficiente para que fossem acompanhadas estas candidaturas e as necessidades? Mais do que isso, acho que nós temos de fazer uma análise séria das candidaturas. Mesmo que haja uma simplificação das candidaturas de 5 mil euros, que é o exemplo, bastaria analisar com fotografias, muitos dos casos não conseguimos, através dessas fotografias, validar se aqueles danos foram efetivamente provocados pela tempestade ou se têm outra origem. E por isso, uma vez que estamos a gerir dinheiro público, dinheiro de todos nós, os municípios têm a necessidade de ir ao terreno, mesmo naquelas candidaturas até 5 mil euros. Os recursos do Estado, foi criada uma bolsa, conjuntamente com a Ordem dos Engenheiros, com a Ordem dos Arquitetos, no qual os municípios estão a recorrer, o município da Batalha está a recorrer, já tem mais do que 12 técnicos aos 3 que o município tem para analisar esse tipo de candidaturas, para acelerar o processo. Uma das notas que aconteceu e foi público esse entendimento ou essa forma diferente de analisar as candidaturas, foi que muitos documentos que não eram pedidos numa primeira fase foram pedidos posteriormente, o que atrasou o processo de candidatura, o que está a atrasar o mesmo processo. Não quer dizer que não vamos analisar as candidaturas, temos todo o interesse, os municípios têm todo o interesse que o dinheiro chegue o mais rapidamente possível às famílias, pode demorar um bocadinho mais, mas é preferível demorar um bocadinho mais e chegar em condições com uma análise criteriosa. Como responde àquelas que são as declarações do Ministro da Coesão ao falar de que há um certo aproveitamento em muitos casos desta situação? Como é que, no seu caso, no seu Conselho, está a lidar com esta situação? Volta exatamente àquilo que eu disse. Mesmo naquelas candidaturas abaixo de 5 mil euros, que era só preciso as fotografias, nós, por uma questão de segurança, queremos ir ao terreno, queremos fazer uma verificação física no terreno. Pergunta-me se está a haver algum tipo de aproveitamento. Pode estar a acontecer, mas mais do que isso pode ser desconhecimento das pessoas. E dou-lhe um exemplo muito concreto. O apoio é direcionado para a habitação permanente, para o dano da casa, o telhado, uma parede que se partiu.
Mas as casas também são compostas por anexos, por vedações, que já não entram no apoio. As pessoas, por não saberem, fazem a candidatura. Não é por má vontade, não acredito que seja por má vontade. O dano foi provocado pela tempestade, sim, não entra, é no âmbito do apoio. E foi submetida na mesma, precisa de ser validada na mesma, pode ter um resultado que as pessoas não queiram, que é... Enquanto autarca, olhando Sim. para as necessidades das famílias e também das empresas, já aqui salientamos também este novo pacote de ajuda com financiamento, parte dele 60% mais ou menos poderá até ser a fundo perdido. Estas ajudas, aquilo que foi traçado pelo Governo, é suficiente na resposta que é preciso? Foi uma das medidas e até sugestões dos autarcas, foi o fundo perdido. E porquê? Foi criadas as linhas do Banco de Fomento, e bem, mas as linhas do Banco de Fomento estão a aumentar o endividamento das empresas. Estão a criar um problema a médio e longo prazo para essas próprias empresas que já estavam endividadas. E a solução do fundo perdido, que não só tem a função de aumentar a resiliência das empresas, mas também tem a capacidade de transformação, que entra no terceiro pilar do PTRR. E por isso a medida é boa. Se houver necessidade de reforço, os autarcas gostavam que houvesse esse reforço, porque permite às empresas não só recuperar, mas recuperar inovando. Inovando em novos processos, em novos produtos, em novos mercados. E por isso, uma vez que é fundo perdido, tem essa vantagem. Não aumenta o endividamento das empresas e permite aumentar o valor acrescentado das mesmas. Isso é muito importante para a nossa região. E em relação às famílias, novamente, o que está feito e o que foi definido pelo Governo, o que está desenhado, é suficiente para elas enfrentarem os problemas e os estragos? É assim, nós não nos podemos esquecer da vertente das seguradoras. E temos que continuar a insistir e temos continuado a fazer esse trabalho de insistir numa maior celeridade também das seguradoras, uma vez que grande parte das pessoas, 50% das pessoas, tem também esse seguro nas suas habitações. A resposta do Estado é sobretudo para as pessoas que não tinham seguro. E até 10 mil euros diria que dá para sanar grande parte dos problemas. Mas não dá a todos. Não dá a todos. E era aí que eu queria chegar. Ou seja, fruto da tempestade, ou do comboio de tempestades e da chuva, houve muitas casas que tiveram danos acima de 10 mil euros. Sobretudo casas que estão em altitude e que podem ter até a sua casa em risco numa eventual derrocada. E não chega a 10 mil euros, cá não chega a 30, não chega a 40 ou não chega a 50. Agora, é importante, e nós fizemos esse trabalho no Conselho da Batalha, e sei que outros municípios também o fizeram, já identificaram esses casos. Já identificaram esses casos. E o que é que vão fazer as autarquias, então? E no caso da Batalha, por exemplo, o que é que vai ser feito em relação a essas famílias? Nós temos que identificar para o Governo Central. O município, contrariamente a outro fenómeno que nós tivemos, posso comparar com o Covid, não teve despesas diretas no Covid. As despesas diretas que teve foi no auxílio à população, nas máscaras, nos testes à população, no apoio. Aqui o município teve um prejuízo gigante. Teve um prejuízo na resposta que teve, despesas imediatas, geradores, combustíveis, resposta à população, limpeza de ruas, e também teve o prejuízo das estradas municipais colapsaram, dos edifícios municipais ficaram sem telhado, e é muito difícil às autarquias conseguirem criar programas de apoio também para as empresas e para as famílias. Esse apoio deve ser dado pelo Estado Central e não pelas autarquias, Mas que elas as autarquias próprias... não conseguem, no caso da Batalha, já é possível dizer-nos algum valor nesse prejuízo que fala? Nós identificamos para a CCDR 15 milhões de euros em prejuízo. Cerca de 3 ou 4 milhões em edifícios municipais e o resto em saneamento e estradas municipais que colapsaram. A acrescentar disso, ainda estamos a apurar, porque o processo é demoroso, temos cerca de 1 milhão de euros de despesas correntes. Para um município de pequena dimensão, como é o caso da Batalha e tantos outros que existem no nosso território que foram muito afetados, sobretudo na região de Leiria, pesa no orçamento municipal. Nós vamos fazer um empréstimo para conseguir fazer qual é o processo valor? de Leiria já recuperação. disse que vai pedir um empréstimo Ainda de não lhe 25 consigo milhões? quantificar, não vou quantificar porque ainda não sei, estamos a definir esse valor para ser um valor objetivo para conseguirmos reconstruir. Porque nunca podemos pensar só na fase da recuperação, da reconstrução, temos que aproveitar também esta oportunidade para reconstruir, para transformar o território. Mas vai ser ou não mais importante estarem envolvidos, quer na CIM, nas comissões de coordenação e até, falando da Associação de Municípios, que papel é que pode ter para ser mais agregadora no peso que as autarquias podem ter na aplicação destes fundos? E aí vou na posição que a Associação Nacional de Municípios teve e que todos concordamos. Os municípios foram os primeiros a dar a cara e foram os primeiros a chegar às populações, porque estão próximos. Isto resulta para uma resposta imediata e resulta também para o processo de reconstrução. Porque o município tem uma capacidade de implementação de um determinado projeto muito mais rápido que o Governo Central tem. Não é por ser melhor ou por ser pior, é porque está mais próximo
da população. E por isso nós queremos ter uma voz ativa no PTRR, porque somos mais rápidos a executar o projeto. E também temos muitos prejuízos à nossa volta. E se queremos que o projeto seja executado de forma rápida, e temos programas lançados por governos anteriores, como o Programa de Revitalização do Interior após os incêndios de 2017, que ainda agora estamos a executar a despesa. E se calhar um dos problemas foi não terem incluído os municípios logo no início, no modelo de governança, a tomar as decisões também, a apoiar as decisões e sobretudo, a executar o investimento. Mas essa exigência vai existir daqui para a frente. Vai continuar a existir, porque nós sabemos que se envolverem os municípios, se envolverem a Associação Nacional de Municípios ou as comunidades intermunicipais, sabemos que a rapidez de execução, que também é muito importante para a recuperação deste território, vai ajudar estes territórios, porque nós somos mais rápidos e queremos que o Governo nos dê meios, dê fontes de financiamento para podermos ajudar o Governo também a executar estas verbas e a recuperar o Se o território. país já tivesse organizado administrativamente de forma diferente daquela que está hoje, com processo de descentralização mais avançado ou com outra tipologia de administração regional, poderia ajudar numa situação desta dimensão? Eu diria que sim, e a primeira resposta que nós demos provou isso mesmo, que respostas locais ou respostas regionais, ou até muito nas comunidades intermunicipais, resulta. Nós precisamos de meios. E não falo só da questão dos meios financeiros, que é muito importante, mas também dos meios operacionais e dos meios legais. Podemos ter as melhores intenções do mundo. Podemos ter os milhões que são identificados e foram identificados Está a apontar por nós, para alterações à legislação? sobretudo na simplificação administrativa e no Código de Contratação Pública. Não quer dizer que não haja transparência. Há transparência. Os municípios são os primeiros a querer transparência em todo o processo, mas se não houver simplificação, daqui a 2 ou 3 anos estamos aqui exatamente no mesmo E programa. o PTRR a falar no poderá cair no mesmo erro da burocracia excessiva? Não, um dos objetivos do PTRR é esse mesmo, é dar o exemplo através deste programa de simplificação administrativa. Agora vamos ver e estamos muito... Até porque este é um plano com 3 fases, Sim. vamos ver como é que elas vão Sim. decorrer. Cá estaremos para ir avaliando. Muito obrigada, Vamos José vendo. Sousa, por ter vindo Obrigado. ao Conta Lá explicar-nos aquilo que está a acontecer no terreno, numa altura em que as autarquias lutam para conseguirem ajudar as populações ainda a enfrentar os severos estragos deixados pelas tempestades de janeiro e de fevereiro. Ora, é o ponto final nesta objetiva. Informação sempre às 21h50 no programa do Juca. Estamos no Conta Lá, já sabe que pode acompanhar toda a atualização das notícias no site, que sempre lhe mostra a atualidade do território, das cidades e onde está, onde mora mais perto. Marcamos novo encontro amanhã. Daqui a pouco volta o Júlio Magalhães com o programa Juca. Boa noite. Seja bem-vindo à última parte deste programa nesta quinta-feira. Ontem falamos aqui daquilo que foi, ou melhor, falamos de mulheres e da Women Summit, um festival que decidiu celebrar as mulheres. Foi um evento, enfim, que juntou 3 a 4 mil mulheres e mais de 1 milhão via online. E onde houve um evento, uma competição entre 35 startups de apresentação de projetos inovadores. Hoje vamos conhecer as 2 primeiras premiadas, bem como as suas criadoras. E a primeira está aqui, mesmo ao lado. Olá, Leonor. Olá. Muito gosto. Bem-vinda também. Leonor, é engenheira biomédica, é assim? Exatamente. Vamos falar aqui de uma ferramenta muito importante e de uma aplicação muito importante, e é deste candeeiro mesmo que vamos falar, não é? Sim, exatamente. Leonor, eu por acaso já esta semana vi uma notícia sobre isto e fiquei muito impressionado com esta startup, com esta ferramenta que criou. Explique-nos e explique aos nossos telespectadores como é que isto funciona. Exatamente. Portanto, nós aquilo que estamos a focar-nos é na epilepsia. É uma doença que algumas pessoas conhecem, às vezes não têm muita noção de quão comum é que é. Existem mais pessoas com epilepsia no momento do que casos ativos do que cancro da mama. São 65 milhões de pessoas no mundo, 100 mil aqui em Portugal. 65 no mundo e 100 mil em Portugal. 100 mil em Portugal, exatamente. E nós aqui o que nós desenvolvemos é o LEMSI. O LEMSI parece assim um candeeiro porque nós queremos que esteja assim visível na vida das pessoas. Muitas pessoas com epilepsia sofrem de estigma social, não querem estar sempre a ser relembradas das suas doenças, e depois as soluções que existem são ao nível de pulseiras,
que depois têm os seus problemas ao nível de irritação da pele, de pessoas esquecerem-se de voltar a colocar. Portanto, nós desenvolvemos aqui uma tecnologia que está diretamente embutida no candeeiro, para estar assim invisível nas vidas das pessoas. E como funciona? É que ele tem aqui uma câmara e nós o que fazemos, temos tecnologias... Não sei se estamos a ver bem, não estamos aí na câmara. Vou mostrando melhor. Sim. Leonor, vamos lá explicar. Aqui talvez fique melhor. Exato. Temos aqui uma câmara e nós usamos tecnologias que preservam a privacidade do utilizador e inteligência artificial, de modo a detectarmos movimentos que são indicativos de crises convulsivas. E nós já conseguimos fazer isto com 99% de precisão, portanto conseguimos detectar 99% de crises. Foi um projeto que começou... Tem quanto tempo já agora? Pois, este projeto começou tecnicamente na tese de mestrado do meu cofundador, o Vicente, portanto já foi há mais de 6 anos atrás, à volta disso. Depois ele avançou com isto. 15, Leonor. Mas ele avançou com isto para o seu projeto de doutoramento e depois teve ali a transição de, digamos, de projeto de investigação para algo de empreendedorismo, startup. E durante esse salto foi quando eu entrei para o projeto também. Eu já conhecia o Vicente há vários anos, que ele também é engenheiro biomédico, portanto conhecemos-nos do curso. E ele veio para mim com este desafio de tentar desenvolver isto, trazer isto para as pessoas que precisam muito deste dispositivo, que no 86% das crises noturnas acabam por passar despercebidas e isto causa muita ansiedade. É o período mais crítico? É, exatamente, é o período mais crítico. Epilepsia? Sim, porque as pessoas nesse momento, ou quando estão mais desprotegidas, digamos, podem estar sozinhas, podem não ter ninguém mesmo em casa, ou mesmo quando têm alguém em casa, as pessoas podem não ouvir e pode completamente passar despercebido. As pessoas, muitas vezes, quando têm crises durante a noite, acordam no dia a seguir, se felizmente não aconteceu nada de mal, acordam no dia a seguir sem sequer se aperceberem que teve uma crise. E depois isto também, para o tratamento clínico da doença, torna as coisas muito complicadas, porque depois os médicos também não têm noção de quantas crises é que as pessoas estão a ter na realidade, se a medicação está a ser efetiva, se tem de haver ali uma troca ou não. Portanto, o Clempsi, ao usar o vídeo, também o que nós podemos fazer é que, quando detectamos uma crise, além de mandarmos uma notificação, uma chamada de emergência ao contacto que a pessoa Portanto, definir. isto está monitorizado porquê? Mas vamos para um caso concreto. Uma família que tem alguém na família que é epiléptico, vai dormir, a pessoa, enfim, com esse quadro clínico vai dormir, a família fica com... A família que não está na mesma divisão da casa, depois como é que recebe um alerta? Exato. A família tem acesso à nossa aplicação, o que pode fazer, pode ver o vídeo em tempo real, mesmo que não esteja a haver uma crise, pode também ativar o modo de privacidade. Se estivermos a pensar no adolescente, pode não querer que os pais estejam a ver o vídeo, não há qualquer problema nesse caso, o dispositivo continua a fazer a detecção, mas quando de facto detecta, o que eles podem fazer, ou que eles vão receber uma notificação na aplicação, também podem receber uma chamada de emergência, se deixarem lá o contacto, e depois podem ajudar a pessoa. E o que o Clempsi faz automaticamente também é, quando há esta detecção, grava o vídeo da crise, o que depois também é super útil para depois os pais, neste caso, podem ir ao médico e mostrar: o meu filho teve esta crise, durou este tempo, está aqui o vídeo, para podermos analisar quais é que foram as características da crise e depois, ao longo, pronto, as pessoas não têm assim consultas dia a dia, vão ter ao longo dos meses, portanto podem depois ver o histórico de quais é que foram as crises que a pessoa teve a ter, se está de facto a medicação a ter efeito ou não. Em último caso, o LEMPSI é algo que nós desenvolvemos para trazer um pouco mais de paz de espírito às pessoas, às famílias, às pessoas com epilepsia, porque, pronto, viver neste sufoco. Um sufoco mesmo, Exato. não é? Ainda assim, já está no terreno este projeto? Portanto, neste momento nós estamos com a data de launch, digamos, planeada para junho, mas vamos abrir as pre-sales para o público em geral no dia, penso que dia 26 de março, que é o dia mundial da epilepsia. Portanto, bate assim bem. E já está testado? Já Sim. está a funcionar? Já têm tido... Sim, exato. Nós desenvolvemos esta tecnologia inicialmente com o Instituto de Telecomunicações e o Instituto Superior Técnico. Foi daí que também veio uma grande parceria com os hospitais, portanto, o Hospital Santa Maria, o Hospital Egas Muniz. Na realidade, já temos parcerias com todos os hospitais públicos aqui em Lisboa que fazem a monitorização da epilepsia nos hospitais. Portanto, nós todas as semanas vamos deixar lá o dispositivo nas unidades de monitorização para fazer a detecção, para verificarmos que o nosso algoritmo está efetivamente a funcionar. Portanto, sim, já está validado com muitas horas de vídeo. A recepção dos médicos é grande a este sistema? Sim, eles têm sido os nossos, digamos, maiores promotores.
são eles que nos arranjam depois os pacientes, porque também temos estes testes em ambiente hospitalar, mas depois também temos testes em ambiente domiciliar, em casa das pessoas. E aí são os médicos que nos arranjam os pacientes que teriam esse interesse em participar nestes estudos. Como sabe melhor que eu, os epileptos são de alguma forma resistentes, às vezes a comprimidos, a tratamentos. Como é que, e a recepção deles a um instrumento destes, já têm também alguma monitorização nesse sentido? Sim, nós falamos sempre com os pacientes que levam o dispositivo para casa. Neste momento a recepção tem sido muito positiva. Nós temos tido uns resultados muito bons em termos de scores, de se voltariam a usar o dispositivo, se recomendariam a outras pessoas que têm também epilepsia, e aí temos tido notas espetaculares. Mas sim, a privacidade é um obstáculo, sim. Ou não? Bem, é um obstáculo, e nós percebemos sempre que é um obstáculo, que as pessoas podem não gostar de estar a ser monitorizadas, por isso é que nós deixamos sempre ao encargo do utilizador, do paciente, quais é que são as premissas, o que é que ele deixa fazer. Porque o dispositivo, se a pessoa quiser, como nós conseguimos consolidar o nosso algoritmo, a nossa tecnologia, para correr tudo localmente, ou seja, tudo correr aqui neste dispositivo, nada tem de sair para fora, nada de vídeo. Portanto, se a pessoa bem quiser, corre só aqui a detecção, não há streaming, não estamos a partilhar vídeo com ninguém, a pessoa pode ficar descansada que quando ele detectar, vai alertar uma pessoa, mas não está assim a haver nenhuma invasão da sua privacidade. Isso, de facto, é um sossego para o paciente, mas sobretudo para as famílias, não é? Sim, claro. É sempre... causamos sempre algum transtorno de ouvir os casos das famílias, de sentirem que não conseguem ter uma noite de sono normal, porque estão sempre assim a tentar ouvir o que é que está a passar do outro lado, no caso em que estamos a falar de pais, e também quando estamos a falar de adultos, que sentem-se muito mais confortáveis e seguros, porque mesmo quando estão sozinhos em casa, se tiverem uma crise, sabem que o LAMPSI vai detectar e vai alertar as pessoas. Leonor, como é que chega aqui? Quem é a Leonor, de facto? Bem, como disse... É uma empreendedora, sim. Gosta de tecnologia. Sim, eu sou engenheira biomédica. Eu fiz ali. não lhe queria perguntar a idade, mas. Não faz mal, eu tenho neste momento 26 anos. Boa. Eu, parece sempre um bocado mais nova do que sou. Depois eu estava a ver já com essa experiência toda. Mas... Isso tinha começado aos 15, mas pronto. Não. Mas sim, mas tirei engenharia biomédica no técnico. Depois fiz uns anos. Lisboa. Aqui em Lisboa, exatamente. Fiz uns anos de investigação no Instituto de Telecomunicações. Estive a participar em alguns projetos, inclusive no projeto ELO, da Unbabel. Depois acabei por sair na altura. Precisava assim de uma pausa, de viajar um pouco pelo mundo. Fiz o Interrail nessa altura. E depois foi quando... depois foi quando voltei que o Vicente veio falar comigo sobre esta oportunidade, e como alguém que... eu adoro, se pudesse, só ficava no escritório a desenvolver, de fazer tudo de produção, desenvolvimento de tecnologia, programar, isso é as minhas 7 quintas. E para já só para a epilepsia, ou julga que isto pode expandir-se para outros quadros clínicos? Para já, nós estamos focados na epilepsia, porque vemos aqui uma grande necessidade, mas nós estamos também focados em expandir o uso do vídeo e da nossa tecnologia, como nós processamos o vídeo para a detecção, por exemplo, de outros sinais fisiológicos, como a respiração, o batimento cardíaco, e isso abre-nos as portas para detectar imensas mais patologias. Por exemplo, a apneia do sono. A apneia do sono afeta 1 bilhão de pessoas no mundo, claro. Portanto, é algo que estamos sempre... É um instrumento multifacetado. Exatamente. Leonor, muitos parabéns. Muito obrigada. Fiquei mesmo impressionado. E continuação de bom trabalho e felicidades. Isso é um trabalho que é para a comunidade, de facto. Até à próxima e obrigado por ter vindo. Deixe-me sentada um bocadinho, que eu agora tenho outra convidada que esteve consigo também neste evento e que também foi premiada, de uma empreendedora, neste caso, para outra. Ora, a próxima convidada também esteve nesta competição, também foi uma das premiadas. Apresenta uma plataforma também surpreendente. Transforma veículos do dia-a-dia em sensores móveis
permitindo assim aos municípios detectar danos em estradas em tempo real, sem necessidade de hardware dispendioso. Utiliza, claro, a inteligência artificial, hoje em dia é assim, para ajudar a tornar as estradas mais seguras. Aliás, está a ver aqui na imagem algumas dessas imagens. Ora, para nos falar desta app, tenho comigo Thais Araújo, que ainda é mais surpreendente porque estamos a falar com uma brasileira de São Paulo que veio para Portugal. Thais. Isso mesmo. Muito boa noite, muito obrigada pelo convite. É um obrigado gosto, por ter vindo. alegria. O que é que lhe passou pela cabeça para ir agora à procura dos buracos nas estradas? É verdade. Quando nós falamos de estrada, parece um tema não muito glamouroso. Claro, né? sim. E buracos nas estradas, muito menos, não é? Pois é, mas no final das contas são as estradas que movem a economia, são as infraestruturas mais utilizadas pelas pessoas. A ideia da startup surgiu a partir da tese de doutoramento do também cofundador da Smart Roads, que é o Pedro Marcelino, para o Instituto Superior Técnico. E nós vimos muito potencial nessa ideia de transformar isso num produto, porque, de fato, aquilo poderia ajudar as cidades. E vimos ali que havia, mais do que tudo, propósito. E eu entrei com um olhar mais de transformar uma base técnica sólida num produto que fosse fácil de usar, que de fato pudesse estar integrado no dia a dia das autarquias. Então, tem funcionado muito bem. Isto só trabalha com as autarquias? O nosso público-alvo são as autarquias, são os municípios. E as autarquias depois como é que fazem a monitorização? A nossa solução, nós procuramos fazer de uma forma muito simples. Então, a ideia nós usamos smartphones que ficam instalados em veículos municipais que já rodam o dia a dia, como autocarros, caminhões de lixo, viaturas a serviço do município. E enquanto esses veículos circulam, a nossa aplicação coleta dados de vibração das estradas e vídeos e imagens. E aí que começa a nossa magia da inteligência artificial, que faz a análise desses dados e depois o município tem acesso a um mapa, a um dashboard, onde eles conseguem ver quase como um check-up diário e contínuo das estradas. Se aquela estrada está boa, está má, se ela tem algum tipo de anomalia, como um buraco, uma fissura. E, a partir daí, as autarquias já conseguem planear melhor e fazer melhor uso também dos recursos públicos, porque sabem conseguem priorizar, conseguem perceber aqueles problemas que demandam maior urgência e também conseguem fazer manutenção preventiva. Ou seja, eles conseguem atuar antes que aquilo vire um problema, né? O problema maior hoje dos municípios é que hoje eles dependem das reclamações dos munícipes, ou então quando já é um problema grande que já não dá para esconder. Então, a ideia da plataforma é justamente fazer com que eles proativamente, preventivamente consigam fazer melhor gestão. Isto já está no terreno, Thais? Sim, nós estamos a validar a nossa solução já em alguns municípios da região do Algarve e vamos iniciar agora em na região da Madeira. Essa foi uma forma muito interessante que nós encontramos de entrar nos municípios, né? Porque é diferente, é um público-alvo mais exigente. Então, nós encontramos uma forma de oferecê-los pilotos para que eles testem a nossa plataforma e vejam valor naquilo que estamos a entregar, ao mesmo tempo que nós também coletamos feedback para poder fazer melhorias. Então, temos coletado informações de municípios que querem também verificar sinalizações verticais, se os semáforos estão bem instalados. Então, tudo isso é bom para nós porque pode crescer para outras vertentes. E as câmaras estão a aderir a isto? Estão a aderir, estão a aderir porque no final aquilo de fato entrega valor, né? Hoje eles ficam às cegas, né? Não há de fato uma forma de fazer algum tipo de manutenção
sem ser de forma reativa, já quando o problema já é muito grande e aí gasta-se muito mais dinheiro, muito mais recurso, porque é muito melhor para o município fazer uma pequena reparação quando é um pequeno buraco, uma pequena fissura, ao invés de ir lá e, por exemplo, refazer quase que todo o pavimento. Então, sim, eles têm visto muito valor. Isto contém custos, com toda a certeza, depois a montante, não é? Exatamente. E isto, lembraram-se disto por experiência própria, porque sentiram essa necessidade, ou foi só uma ideia? Como isso fez parte já da tese de doutoramento, nós não queríamos deixar aquela ideia no papel, porque... Sentiam isso no dia a dia? Sentíamos isso no dia a dia, vimos que era uma dor real, muitos empreendimentos, muitas empresas surgem da dor de alguém, né, de algum público-alvo, e no caso nós sabíamos dessa necessidade e vimos que havia mercado para aquilo. Então, foi justamente quando começamos com essa ideia. É possível hoje expandir a todas as autarquias, a todos os municípios? Sim, conseguimos expandir para todas as autarquias. Iniciamos, né, com esses pilotos para validar que aquilo está a funcionar bem, mas já estamos prontos. É uma ideia extraordinária, de facto. Zé Araújo, só para terminar, fala um pouco de si, como é que vem de São Paulo para Portugal, a que propósito? É verdade. Há quanto tempo está cá? Estou cá há 3 anos. 3? Então, sou da cidade de Guarulhos, que é grande São Paulo, mas vivi muitos anos em São Paulo, na cidade de São Paulo, que é aquela cidade, aquela loucura. Com pessoas. Exatamente. Mas vi em Portugal uma possibilidade de empreender, porque aqui é um mercado muito fértil. E aqui, diferente de São Paulo, onde as coisas acontecem muito rápido, é tudo uma correria, aqui, de fato, há espaço para experimentar. Então, São Paulo, as coisas acontecem rápido demais, o que favorece alguns negócios e alguns mercados, mas para quem está numa fase de experimentação, de teste, Portugal tem sido um bom terreno para isso. E veio para cá por causa disso? Eu vim para cá para novas experiências, para empreender e... É uma empreendedora. Já sinto que é meu lar. Dedicada às novas tecnologias. Às novas tecnologias, sim. É o futuro, não é? É o futuro, assim, muitas profissões, muitas áreas sentem-se um pouco ameaçadas pelo uso da inteligência artificial, ao mesmo tempo que ela também criou novos mercados. Então, para quem quer empreender, é o momento certo. Sente-se em casa, em Portugal já? Já é meu lar, não com lhe passa certeza. pela cabeça voltar ao Brasil? Para passear, visitar minha família. Ainda tem lá a família, não é? Tenho lá toda a minha família. Zé Araújo, muito obrigado. Muito obrigada. É uma belíssima ideia esta também, e os portugueses vão agradecer, porque isto é uma preocupação, de facto, do dia a dia de quem anda, dos milhões que andam nas estradas. É verdade. E que vão detectando estes problemas, depois queixam-se às autarquias, depois não se resolve, não chegam, e com isto, de facto, vai ser mais fácil. Muitas felicidades. Muito obrigada pelo convite. É uma casa, quando precisar, apareça, e com novas ideias, tanto melhor. Com certeza. Obrigado. Bom fim de semana e obrigado. E é assim, enfim, ideias destas que vamos trazendo aqui, de alguma maneira também surpreendentes e inovadoras, é esse também um dos objetivos deste canal. Para fechar, às quintas-feiras, vamos trazer aqui sempre uma proposta de cinema, e hoje viajamos até ao Espaço Profundo. Em estreia está o projeto Hail Mary, com Ryan Gosling no papel principal, numa história onde a ciência, o mistério e a sobrevivência da humanidade estão em jogo. É uma proposta para o fim de semana, ora veja. I need you to come with us. I am a teacher at Grover Cleveland Middle. The sun is dying. I have 347 biologists from 21 countries mobilizing as we speak. If we do nothing, everything on this planet will go extinct. So, I met an alien.
Is that me? I'm Grace. I'm gonna call you Rocky. He's a genius engineer, and if I can't understand what he's saying, he puts on a little puppet show for me and my tiny brain. His planet's dying too. We're here for the same reason. Grace, Rocky, save stars. Am I expendable? It's almost like you don't care if I die. Hold on, you have to talk about it? You're a great scientist, Dr. Grace. And a great human being. The world is counting on you. It's now or never. Estamos mesmo a fechar este programa daqui a pouco, às 11. A Ana Sofia Vinhas vai conversar com a Cristina Maria, uma fadista e escultora. São as conversas que vão tendo aqui no Conta Lá, na vasta programação deste canal Conta Lá, aqui todos os dias, e com este programa começa às 9 horas. Era deste programa que lhe queria falar. Está concluída a primeira semana desta nova programação. Neste canal Conta Lá, demoramos, mas chegamos, e isto deveu-se a muita gente que vai trabalhando aqui. Já fiz referência no primeiro programa a alguns deles, mas queria deixar aqui também uma palavra para o André Bergano, o José Namais, o Teotónio Bernardo, que pensaram neste programa, e todos os que o ajudam. A Cristina Reina vai ver que são eles, enfim, o coração deste programa, e que tratam todo o Billy, que tratou aqui desta iluminação, os nossos câmaras que estão aqui, os técnicos todos que estão aqui também no som e no áudio, o Ben, que é o nosso assistente de estúdio aqui, incansável também, para além da Kikas, que lidera a nossa equipa de produção e que não falha nada, e claro, o Sérgio Figueiredo e o Maurício Ribeiro, que fizeram tudo isto acontecer. Foi a primeira semana, temos muitas mais pela frente. Segunda-feira cá estaremos às 9. Boa noite, porque como sabe, falar de Portugal dá que falar.